se assentar, por favor. Parabenizo aqui, meus irmãos, os escritores da nossa revista, da Escola Bíblica e Convenção, muito bem escrita, muito simples e muito clara. Nós vamos falar aqui, meus irmãos, na página de número 40. Página de número 40. Nós vamos falar sobre as adversidades do solo, ou as adversidades de solos que recebem a semente. Para nós ganharmos tempo, nós não vamos fazer a leitura, porém, da revista. Porém, nós vamos seguir, na sua grande essência aqui, todo o conteúdo da revista. Todo o conteúdo da revista. Capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo de número 4 já foram abordados. Já foi falado sobre o semeador, já foi falado sobre a semente, e agora nós vamos falar sobre os tipos de solo. Os tipos de solo. Nós vamos falar sobre os 3 primeiros tipos de solo, que são os solos aonde a semente ela não frutifica, ela não produz absolutamente nada. E nós vamos falar também no capítulo 6 sobre o solo que produz 30, 60 e 100 por 1. Para cada tipo de solo, eu quis procurar um personagem na Bíblia que se encaixasse ali com aquele tipo de solo, para que pudesse ficar vívido, límpido, claro na mente e no coração dos irmãos. Então, para cada solo que eu for falar, eu quero colocar aqui pelo menos um personagem, pelo menos um personagem. Mateus capítulo de número 13 tem 7 parábolas, pelo menos 7 parábolas. A parábola do semeador, ela está em Mateus, ela está em Marcos e ela está em Lucas. Existem duas opiniões importantes aqui sobre a parábola do semeador. A primeira informação, que é a que nós não vamos trabalhar na revista, é que a parábola do semeador ela foi de difícil compreensão. E aí então seus discípulos perguntam a Jesus, isso aqui está no texto de Mateus capítulo de número 13, o que é que significava aquela parábola. E não somente esta a parábola, mas a parábola também do joio e do trigo. Então, em Mateus capítulo de número 13, as 2 parábolas foram explicadas porque os seus discípulos não entenderam. Alguns escritores disseram, olha, se os discípulos de Jesus tivessem entendido aquela parábola, ele não teria explicado para os mesmos o seu significado. Então, algumas pessoas vão dizer que os discípulos não entendem das 7, apenas 2, eles questionam a Jesus e ele acaba dando a explicação. O outro fator é que Mateus capítulo de número 13, a outra explicação é que Mateus capítulo de número 13, essa é a lição, é a linha que a revista vai seguir, é que esta é a parábola mais simples. E existe um texto em Marcos capítulo de número 4 que diz, olha, se vocês não podem entender esta parábola, então vocês não vão compreender o evangelho que eu estou pregando para vocês. De modo que a parábola
do semeador em Mateus, capítulo de número 13, é a parábola mais simples, mais fácil e que dá início à explicação do reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo de número 13 tem um fator importante. Primeiro, quando Jesus está pregando a parábola do semeador, ele está na praia. Ele estava numa praia. Só que essa praia ela é um pouco diferente da nossa, porque a praia que nós conhecemos aqui é aquelas praias que fazem onda, que vem o mar e se agita e levam o barco de um lado para o outro. Essa praia que Jesus está falando, quando ele sobe no barco para falar dessa parábola, é aquela praia que é comparada a um mar. Então ele entra no barco, o barco se afasta e ele prega para as pessoas. Quando ele vai fazer a explicação da parábola, ele não faz mais a explicação das parábolas para todos os ouvintes. Mas ele chama os seus discípulos à parte, ao pé do ouvido, e explica todo o conteúdo do significado da parábola do semeador. Então tem coisas que Deus não fala com todo mundo. Tem coisas que Deus só fala com a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele chama os discípulos e ali ele explica aquela parábola. Outra coisa importante em Mateus capítulo de número 13, só para nós introduzirmos aqui a questão dos solos, é a questão da terminologia, porque o reino dos céus não existe essa terminologia. Todas as outras parábolas, quando ele vai falar das outras parábolas, ele sempre começa dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a. Já na parábola do semeador, quando você pega Mateus, capítulo de número 13, no versículo de número 18, ele diz, escutai, pois, a parábola. Escutai, pois, a parábola do semeador. E não fala que é semelhante, porque justamente ela é o início ali de toda a compreensão do Evangelho. Uma outra coisa importante que nós devemos ressaltar aqui, para que nós possamos compreender, Mateus capítulo de número 13, é que cada solo, nós temos 4 tipos de solo. E cada solo tipifica o coração da pessoa que recebe a palavra. Então, o solo significa o coração de quem recebe a palavra. A semente que o semeador saiu a semear, ela é a própria palavra de Deus, ou o Evangelho em si mesmo. Quando você fala de quatro tipos de solo, você está dividindo toda a humanidade em 4 tipos de corações diferentes. Se tem o primeiro solo, o segundo solo, o terceiro solo, o quarto solo, e cada solo representa um tipo de coração, significa que toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas no mundo, estão simplificados em Mateus capítulo de número 13. A primeira semente é a semente que cai à beira do caminho. A segunda semente é a semente que cai entre os pedregais. A terceira semente é a que cresce entre os espinhos. E a quarta semente é a que dá em boa terra. Então são 4 tipos de solo que recebe a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, olha só que interessante, você tem 4 evangelhos. Você tem Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas e você tem João. Você tem 4 tipos de coração e você tem 4 evangelhos.
A Bíblia também fala sobre 4 classificações de anjos: anjo, arcanjo, querubim e serafim. A Bíblia fala sobre os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. A Bíblia fala sobre os 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. Então, quando você fala sobre 4 solos, 4 evangelho, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele consegue simplificar. Olha só que interessante. Por isso que é o início. É por isso que é o começo. Porque ele consegue simplificar em 4 corações, 4 classes de pessoas apenas. À beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e a terra que produz bons frutos, ou a boa terra. E aqui o fruto, ou a boa terra, dá 30, dá 60 e dá 100 por 1. 100 por 1. Na página de número 41, na página de número 41, nós vamos falar sobre a semente que caiu ao pé do caminho. A semente que caiu ao pé do caminho. Veja que nós temos a explicação da parábola em Mateus capítulo de número 13. Nós temos a explicação em Mateus capítulo de número 13, do versículo de número 18 a 23. Está lá, a explicação está clara para nós. Está clara para nós. Tá certo? A semente que cai à beira do caminho, ela tem algumas características. Segundo os antigos, este solo que ficava na beira do caminho, eram caminhos que eram criados como atalhos. Quando a semente caía ali, aquele solo, ele era muito duro, porque ele era pisado. Passavam-se os cavalos para cortar o caminho. E a semente, ela não conseguia atingir a superfície. Ela não caía na superfície. E o que acontecia? Vinham as aves dos céus, e elas roubavam aquela semente. Quem aqui já viu os pombos? Os pombos. Tem gente que gosta de picar pão e jogar para o pombo. O pombo, ele vem e ele come aquele pão que as pessoas costumam jogar. Ali ela vem e come. Tem gente que gosta de fazer. Eu conheci uma pessoa que ele sentava na mesa, no café da manhã, ele tirava o miolo do pão. Ali tem gente que corta o miolo do pão. Já viu ele fazer aquela amassadinha assim? Dá aquela amassadinha, e aquilo ali para ele é como se fosse uma terapia. Ele vai cortando. Tem gente que vai enrolando com a mão assim. Ele vai contando, vai separando, coloca de 5 em 5, de 10 em 10. Vai no quintal ou vai na rua e joga para os pombos comerem. É mais ou menos isso. Não que seja necessariamente isso, mas o solo ficava tão duro que a semente não tinha como penetrar. A semente, ela não entrava. Era uma terra pisada, batida. Ficava aquilo amassado. Então a semente, ela não entrava. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ela ficava batida ali, pisada. E aqui nós temos algumas características, porque a semente quer entrar, mas não pode. E a culpa não é do semeador, é do solo. Glória a Deus. A semente foi lançada. O semeador não escolheu a melhor ou o melhor solo, ele saiu a semear, ele joga a semente. A semente, ela precisa penetrar, ela precisa entrar. Do mesmo modo que quando um coração é duro, a palavra vem. O coração está fechado, glória a Deus. A palavra não entra, ela bate e volta. Vira a plaza, mãe. Mas a culpa não é do semeador, nem da palavra. A culpa não é da semente, nem do semeador, é do solo que está duro. É o solo que está endurecido. E quando a gente fala de solo endurecido, a gente fala de terra pisada. E aqui nós podemos trocar a palavra solo por coração.
Tem gente que foi ferido e machucado, mas a palavra é a mesma. Então a palavra não entra quando o coração está machucado, a palavra não entra quando o coração está ferido, mas a palavra é lançada todos os dias. Todos os dias a palavra é lançada. A palavra foi lançada, sim, Senhor. A palavra foi lançada. Vêm as aves dos céus e roubam. E o texto deixa claro que as aves dos céus é o diabo. É o diabo. Olha que interessante. As aves dos céus é o diabo que rouba a palavra de Deus. A gente está brincando com a palavra, mas o diabo está levando a palavra a sério. Tem gente que zomba, que faz chacota, mas quando a palavra é lançada, o diabo entra em cena. É uma batalha espiritual. Você joga a semente é para ser roubada, mas ela vai frutificar para a glória de Deus. Glória. Jesus pregou a palavra para os judeus, para os fariseus. Jesus pregou a palavra para os sacerdotes. Eles fecharam o coração. Pedro pregou a palavra para os sacerdotes, para os fariseus. Eles fecharam o coração. Estevão morreu porque tentou semear a palavra. Ele foi apedrejado. Ele estava morto, mas viu o céu aberto, porque era um semeador. Estevão condenou aqueles homens e disse: homens judeus, vocês são homens de coração duro e de dura cerviz. Pedro pregou a palavra e foi preso. Estevão foi morto. Paulo pregou a palavra e foi parar em Roma. Mas não é porque o semeador era ruim, não é porque a palavra era ruim, é porque o solo estava pisado e endurecido. Mas nesta noite tem água do Espírito de Deus. Nesta manhã tem água do Espírito de Deus, que vai molhar a terra aqui para a glória dEle. A ação do diabo. Ação do diabo. Todos aqui sabem que Jesus não dorme. Todos aqui sabem que Jesus não dorme. Jesus não brinca. Mas o diabo também não. Quando a palavra ela é semeada, começa uma luta, uma guerra espiritual. Isso é guerra espiritual, não é o que nós ouvimos por aí. É uma batalha. Por quê? Olha que interessante, a palavra, ela é de Deus, e tudo que vem de Deus é do céu. Você é de Deus, então você é do céu. Você não é na terra. Pedro disse, você é forasteiro, você está de passagem aqui. Olha só para o teu irmão assim do lado, assim, ó. Esse irmão, olha para ele do lado, olha, tá vendo? Pecador, falho, é do céu. É do céu. Tá vendo aí? É um cidadão do céu, para a glória de Deus. Não é da terra, é do céu. Está na terra, mas é do céu. Tem muita coisa que é do céu, mas está na terra. A igreja é uma delas, os anjos de Deus. Os anjos são dos céus, mas estão na terra. O evangelho é do céu, mas está na terra. Porque ele diz, assim é a semelhança do reino do céu. Não falou do reino da terra. Aleluia. Glória a Deus. O diabo não.
O diabo é o contrário. Por quê? Porque nós somos da terra e passamos a ser do céu. O diabo não. O diabo era do céu, mas agora é da terra. Inverteu. E tem os mais empolgados que dizem: o diabo saiu e a igreja entra, para a glória de Deus. De modo que o céu vai ser preenchido. Sempre a palavra de Deus. O homem com o coração duro não cresce, a semente não entra. Ele precisa deixar ser ensinado. Ao ouvir a pregação, o homem decide seguir a Jesus. Quando uma pessoa ouve a palavra, o ensinamento da palavra, a pregação da palavra, quando ele ouve a palavra sendo pregada, aqueles grandes pregadores, o Espírito de Deus trabalha e a pessoa decide seguir a Jesus, Mas quando a pessoa abre o coração e a palavra de Deus entra e cresce dando fruto, ele passa agora a deixar de seguir a Jesus para servi-lo. Então você que está aqui nesta manhã, você não seguiu apenas, agora você o serve, glória a Deus. Você é servo de Jesus. De modo que não tem servo grande. Não existe servo grande. Não tem servo grande. Já viu servo grande? Esse é um grande servo. Não existe grande servo. Não existe. Porque se é servo, não pode ser grande. E se é grande, não pode ser servo. Então está tudo nivelado assim, ó. Está tudo nivelado. Para a glória de Deus. Ao ouvir a palavra, o cristão produz frutos. E o fruto que nós vamos discutir depois, mais para frente, o fruto, ele está na lição 6, nós vamos chegar lá depois. E o fruto é a prova de que, de fato, o cristão está salvo. Ou é a prova da verdadeira salvação, porque essa é a terminologia que a lição usa. Para esse personagem aqui, eu escolhi, para esse tipo de semente, coração duro, eu escolhi um personagem. Porque vem as aves do céu e roubam a semente. E eu escolhi um personagem da Bíblia. E para mim, no meu modo de enxergar aqui, o personagem, ou a personagem, né, que mais se identifica para mim com esse tipo de solo, é Judas. Tá certo? É Judas. E eu vou falar aqui algumas características que Judas tinha. Você fica ouvindo, você só ouve. Se você quiser glorificar a Deus, glorifica. Se você não quiser glorificar a Deus, deixa a palavra, pelo menos, fazer guarida no teu coração. Guarda o que eu vou te falar aqui. Eu vou te dar algumas características de Judas. Primeiro, Judas era viciado em dinheiro. Judas era viciado em dinheiro. Toda pessoa que é viciada em dinheiro, ela não pode estar entre nós. Não pode estar entre nós. Judas, ele era tão viciado em dinheiro, mas tão viciado em dinheiro, que tudo que os discípulos ajuntavam, tudo que Jesus ajuntava, tudo que a igreja produzia financeiramente, ele roubava. Tudo que a igreja produzia, tudo que Jesus produzia, tudo que os discípulos produziam, ele roubava. E isso fica claro em João, capítulo de número 12. Quando eles estão na casa de uma mulher, a mulher, quando estão na casa de um homem, uma mulher chega e derrama sobre ele um tipo de perfume muito valioso. A Bíblia diz que Judas se escandaliza, mas não porque ele estava preocupado com as pessoas, mas porque ele roubava o dinheiro. Ele roubava o dinheiro.
Em João capítulo de número 13, eles estão na ceia, e ali vai ser revelado quem de fato é a pessoa de Judas. E o texto diz que é na ceia, olha que coisa incrível, que o diabo entra no coração de Judas. Ele já tinha uma inclinação para o mal, mas é na ceia, ao querer se parecer com igreja, mesmo não sendo igreja, que o diabo entrou no coração dele. No culto mais importante, era a despedida de Jesus. Seria a última vez que ele viria ali os seus 12 discípulos reunidos. Tanto é que dali ele vai para o monte, vai para o Getsêmani. Primeiro, era viciado em dinheiro. Segundo, roubava a igreja. Terceiro, o diabo entrou no coração de Judas. O diabo entrou no coração de Judas. Terceiro, cheio de diabo, cheio de demônio, ele só pode ter práticas negativas. Qual é a primeira prática negativa que esse homem vai praticar quando está cheio do diabo? Primeiro, ele vai trair a Jesus. Ele vai trair a igreja. Tem muita gente fazendo coisas ruins, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Não está, está cheio de diabo no coração. Ele vai aos principais sacerdotes, coloca Jesus numa bandeja. Ele dá o local, ele dá o horário e ele dá o código. Local, horário e código. O código era: o homem que eu beijar. Entrega Jesus assim, ó. Você já foi traído? Você sabe o que é ser traído de verdade? Não estou falando fofoca. Estão falando mal de mim. Não, estou falando de traição. Traição. Foi isso absolutamente que ele fez. Outra característica: estava cheio de demônio. Ele traz Jesus, cheio de diabo, traz Jesus. Segundo, ele não se arrepende. Ele teve a oportunidade, como Pedro teve, de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Todas as vezes que você fizer alguma coisa que não agrade a Deus, dobre o seu joelho, confesse o seu pecado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Primeiro, cheio de demônio, traz Jesus. Segundo, não se arrepende. E terceiro, se suicida. Se mata. Por quê? Porque a semente do diabo, porque a palavra de Deus foi roubada do seu coração. Vamos falar aqui, na página de número 40, página de número 44. O solo afetado por pedregais. E outra parte caiu em pedregais, que não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então esse tipo de solo é interessante. Ele está entre os pedregais. Então, ele não chega a estar na superfície do solo. Ele fica na parte de cima do solo, na superfície do solo. Essa semente ela é interessante porque ela está entre os pedregais. O que é isso? É aquela terra fofinha. Quem já viu aquela terra seca? É uma terra seca. Você tem a primeira camada de terra seca, bem fininha, e você tem uma segunda camada de pedras. Então a semente, ela deixa de ficar sobre o solo, e ela fica sob a areia. Ela não está mais como a primeira estava sobre o solo. A segunda semente está sob o solo, mas por cima dos pedregais. Então ela cresce, aquela semente cresce, ela cresce.
E tem algumas características aqui dessa semente, ou desse solo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Você vai colocar sua mente para funcionar, você vai viajar no texto junto comigo, e você vai ver se você conhece alguém assim. Não precisa ser você não, é alguém assim. Olha que interessante. A semente foi lançada, ela tem uma camada fina de areia, ela está sob o solo. Só que ela está por cima da pedra. O que acontece? Quem aqui já viu pequenas mudas crescerem no concreto? Quem já viu pequenas mudas crescerem no concreto? Já viu? Ela não fica fraquinha? Raquítica. As pessoas passam por cima, já viu aquilo? Passam por cima, pisa. É disso que a gente está falando. Vem uma chuva e ela cresce rápido, ela cresce logo. Ela estava aqui, quando você olha, nossa, já nasceu. Só que ela é interessante porque ela é uma semente que cresce, mas ela não tem raiz. Não tem raiz. Ela cresce logo, mas ela não tem raiz. Não tem raiz. Diga assim comigo: cresce logo, porque não tem raiz. Pastor, eu estou há 10 anos como diácono. Eu estou há 5 anos como cooperador. Fica tranquilo, você está criando raiz. Glória! Pode vir o vento, a chuva ou o sol. Você está sendo gerado com raiz. Quem aqui já andou na Avenida Pompeia em São Paulo? Já andou? O bairro da Pompeia é muito arborizado. Quando você está na faixa da esquerda, sentido Hospital São Camilo, subindo, o chão ele é assim, ó. O chão é assim, ó. Quando você vê que o chão é assim, você olha do lado. O que é que tem do lado? O que é que tem? Pequena? Que tamanho que é da árvore? Mas qual é o tamanho da raiz? Quando ela levanta, irmãos, você está formando raiz para a glória de Deus. Você não vai ser um obreiro xoxo, sem profundidade. Tem gente que você olha e você diz: esse daí é parente de fulano. Esse daí é amigo de Beltrano. Está crescendo rápido. Não, tem alguma coisa aí. Quando olha para você, é diferente. Por quê? As coisas demoram. Elas são bem devagarzinho na tua vida. Aí você fala: Deus se esqueceu de mim. A igreja não me vê. O pastor não me enxerga. Mas escuta o que eu vou lhe falar. Isso não tem a ver com você. Nem com o pastor, nem com a igreja. É Deus que plantou a semente direitinho no teu coração. Olha só para o lado assim do teu irmão, assim, só olha, não precisa falar nada não. Só olha. Se você pudesse ver por dentro, debaixo dos pés, tem raiz profunda. Tem raiz profunda para a glória de Deus. O que é que você quer ser? Um cristão superficial que fica entre a areia e os pedregais? Ou você quer ter raiz profunda para a glória de Deus? Já viu gente vazia? Ixi, e aquela história? Bonito por fora e feio por dentro. É isso aqui. Bonito por fora e feio por dentro. É isso aqui. Ele recebe a palavra, fica empolgado, fica motivado. Aí você tem que motivar ele todo dia. Todo dia você tem que motivar ele. Todo dia. Se você não motivar ele todo dia, por quê? É porque ele não tem raiz. Não tem raiz, ele não tem raiz. A nossa motivação já foi dada há 2000 anos atrás. Ela se chama Jesus de Nazaré. E a gente toma desse chá todo dia. Você vai na escola dominical, tem chá raiz de Jessé. Você vai na doutrina, tem chá raiz de Jessé. Glória a Deus. Você vai no culto de domingo, tem palavra, semente, tem raiz. É chá de Deus.
Quem gosta de chá, meus irmãos? Chá gelado, chá quente, chá com limão. É o chá da raiz de Jessé. Está aqui hoje. Não tenha pressa de crescer. Não pise nas pessoas para crescer. Não tenha pressa de ser alguma coisa, se é se eu posso usar esse termo. Não tenha pressa de ter uma credencial. Não tenha pressa de assumir cargos. Tem gente que, se você quiser saber aonde ele está, é só você procurar uma briga na igreja. Você quer saber onde ele está? Procura uma briga na igreja. Procura. Não tem raiz. Não tem profundidade. E aí eu fiquei olhando assim o texto. Irmãos, a pessoa não cria raiz, não tem profundidade. E tem duas coisas importantes aqui, duas coisas importantes. Na verdade, tem três coisas importantes aqui. Primeiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Uma árvore, ela não decide em quanto tempo ela vai estar pronta. Não depende dela. São os diversos fatores que determinam. Existe um período normal. Olha, com esse prazo, provavelmente é o tempo da colheita e assim vai. Assim sucessivamente. Só que as coisas na nossa vida, elas não acontecem de acordo com a nossa vontade, simplesmente. Elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, Então a pessoa recebe a palavra com muita alegria, muita alegria, muita alegria. Mas olha o tempo que dura. Já viu gente que cresce, e depois vai? Já viu gente que aparece por um tempo e some logo em seguida? Já viu? Chega, faz aquele estardalhaço. Fala, meu Deus, isso daí é demais, isso é incrível. Mas quando você fecha os olhos, que você abre no dia seguinte, não está mais, não aparece mais, não vem mais. Só fica um rastro e muitas vezes muito negativo. Então, primeiro, não tenha pressa de nada. Faça o que é para ser feito no tempo de Deus. Apenas faça para a glória de Deus. Segundo, tenha profundidade em tudo que você for fazer. Seja profundo, no sentido de que você se dedica, no sentido de que você aproveita o máximo daquilo, no sentido de que você tira o proveito maior daquela situação. Não simplesmente passa, mas viva aquilo com intensidade para a glória de Deus. E terceiro, crie raízes. Raízes. Criar raízes. Criar raízes. Criar raízes significa ser plantado. Eu estou aqui, no tempo de Deus. E eu vou ficar aqui até o tempo que Deus quiser. Quem me colocou aqui não foi o homem, foi Deus. Então eu vou ficar aqui no meu lugar. Vou criar raízes. Por que que tem gente que não cresce? Porque não tem raiz. E nesta manhã a palavra de Deus é: tenha raiz aonde você foi plantado. Raiz. Te colocou na porta da igreja? Fique. Te colocou no estacionamento? Fique. Te colocou na secretaria? Fique. Te colocou no cargo? Fique. Porque se foi Deus que te deu, você entregou, você está dando para alguém um presente que era para você.
Levante as suas mãos assim. Levante as suas mãos assim. Eu vou profetizar nessa manhã aqui. Você foi plantado por Deus, aonde você está, para criar raízes, ter profundidade e frutificar. Receba a palavra de Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó, raiz. E interessante que criaram agora um termo, né? O crente raiz e o crente Nutella. Já viu isso aí? O crente raiz é aquele crente que aguenta a bordoada. O crente Nutella é aquele que você não pode falar nada para ele, que ele fica dodói. Ah, o pastor ficou bravo comigo. Ah, o pastor chamou minha atenção. Glória a Deus. O crente raiz vai para a igreja debaixo de chuva a pé. O crente Nutella só vai de carro no ar-condicionado. Diz que o crente raiz canta os hinos da harpa. O crente Nutella só canta aí no modinha. Você é raiz, você foi plantado, você está plantada. Não tenha pressa de nada, de nada. Não tenha pressa. A galeria, não tenha pressa. Glória a Deus. A galeria, glória a Deus, não tenha pressa. Glória a Deus. A gente pode falar aqui sobre os diversos fatores negativos, que fazem com que aquela semente não cresça. Fatores negativos, baseado na lição. Primeiro, nós temos a angústia. E nós podemos colocar aqui a angústia como dois tipos de sentimento. Primeiro, sofrimento. Segundo, tormento. Crente raiz aguenta sofrimento e crente raiz aguenta tormento. Segundo, perseguição. Perseguição. Na explicação da parábola diz que veio a perseguição. Perseguição. E a perseguição a gente pode definir da seguinte forma. Presta atenção. Perseguição. Importunar de diversas formas. Causar incômodo e tormentos. Então isso é perseguição. É alguém que te importuna de diversas formas, que te causa incômodo e gera tormento. Terceiro, a gente pode falar sobre depressão, estresse e ansiedade. Mas nós não vamos falar aqui, não é o foco da lição. Mas depressão, o que te machuca no passado. Estresse, o que te machuca, o que te fere hoje. E ansiedade, o que pode te ferir amanhã, mesmo sem ter acontecido absolutamente nada. Tem gente que não vive o passado direito, não vive o presente direito e já está preocupado com o futuro. Passado, presente e futuro, do que tange a nós, a igreja, está nas mãos de Deus. Deus cura o passado, cura o presente e o futuro já está curado para a glória de Deus. Aí tem duas coisas importantes aqui nesse solo, duas coisas importantes. Primeiro, tem a motivação e tem a convicção. A motivação me leva a fazer loucuras, mas nunca ter o pé no chão, porque eu estou motivado. Enquanto eu estou motivado, eu estou fazendo. Só que a convicção é diferente. A convicção, ela me faz trabalhar no sol, quente, mesmo quando não temos o que fazer ou esperar para produzir. Mas eu sou convicto, eu jogo a semente e eu espero. Agora, quando eu sou motivado, eu dependo de diversas circunstâncias. Tudo tem que dar certo, nada pode dar errado. Então eu não tenho convicção. É por isso que servir a Deus não é motivação. Não é motivação. Não é motivação, glória a Deus. Nós não servimos a Deus por motivação. Nós servimos a Deus por convicção. Convicção. E para nós corrermos aqui, encerrar essa primeira parte aqui.
a personagem ou personagem que eu gostaria de falar aqui, que não tinha raiz, está em Gênesis capítulo de número 4, seu nome era Caim. Caim foi o irmão mais velho de Abel, e ele tem algumas características, tá certo? Ele tem algumas características. Ele era motivado, ele foi motivado, até o dia que ele levou a oferta e foi rejeitado. E o texto aqui de Gênesis capítulo de número 4, tem duas coisas importantes. O texto diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta. E o texto diz que Deus não recebeu a Caim e nem a sua oferta. Nem a Caim e nem a sua oferta. Então, primeiro Deus não recebe a oferta. Primeiro Deus recebe o ofertante. Não. Primeiro Deus não recebe a oferta. Primeiro Deus recebe o ofertante. E foi isso que Jesus falou: se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta. Deixa a tua oferta. E aí então se reconcilia com o teu irmão e depois você oferta. Por quê? Porque primeiro Deus recebe o ofertante e depois Deus recebe a oferta. Glória a Deus. Então Caim foi um exemplo de uma pessoa que não tinha, que se encaixava nesse perfil aqui, no meu modo de ver aqui. Ele trouxe uma oferta para Deus meia boca, porque olha que interessante. Olha aqui a diferença. Olha aqui a diferença. O texto diz que Caim trouxe dos frutos da terra, não diz que ele trouxe a primícia. E só tem essa diferença na Bíblia. Se você for ler, vão falar muitas coisas sobre a questão da oferta, mas na Bíblia, a única diferença é essa. Primeiro, o texto de Hebreus fala da fé de Abel. Então coloca primeiro o ofertante, e por isso Deus recebe a sua oferta por causa da sua fé, mas eu vou falar aqui da oferta em si. Então, não fala das primícias, diz que ele diz o fruto da terra, porque ele era lavrador. Abel, ele era pastor, certo? Pastor. E qual é a diferença? É que Caim não traz as primícias dos frutos. Mas Abel traz a primícia das suas ovelhas. A primícia, tá certo? Quais são as características aqui de Caim? Primeiro, ele levou um não de Deus. Quando a pessoa está muito motivada, você não pode dizer não para ela. Por quê? Porque ela é motivada, não é convicta. E quando você fala não para uma pessoa motivada, o que ela faz na hora? Ela murcha. Acabou tudo ali. Você falou não para ela, acabou. Não pode, não faça. Não é o tempo, não é a hora. Ele murcha. Deus disse não para Caim e ele murchou. E o que ele faz? Ele faz três coisas aqui. Primeiro, ele trai o seu irmão. Segundo, ele mata seu irmão. E terceiro, ele mente para Deus. Olha que interessante. Ele trai o seu irmão, ele mata Abel e ele mente para Deus. Então são três coisas, porque ele era motivado e não convicto. Três foram as coisas negativas que ele fez e três foram as consequências negativas sobre ele. Tudo isso porque ele era motivado e não convicto. Quais são as consequências? Primeiro, ao ser rejeitado por Deus, ou a sua oferta, ele passou a ser fugitivo na terra. Segundo, Deus colocou uma marca. Há várias teorias sobre essa marca, mas o que está escrito na Bíblia, é que ele recebeu a marca para que ninguém o matasse. Então Deus o marcou, para que ninguém o matasse. Embora essa marca aqui trazia para ele a possibilidade de continuar vivo, mas ainda assim ele recebeu uma marca. Irmãos, o pastor Israel estava falando aqui de manhã da mesma esposa, da mesma mulher. E é interessante que Paulo tinha marcas,
Mas ele tinha marcas positivas. Ele disse: desde agora ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Só que tem muita gente na igreja, escuta o que eu vou te falar que é espiritual, que está marcado negativamente por Deus. Por Deus. Negativamente. E eu não estou falando de fazer fofoca, não. Foram pessoas que se desviaram da graça. Perderam a comunhão com Deus. Como diz o texto que aconteceu com Caim. Porque o terceiro aspecto negativo é que ele saiu da face do Senhor. Ele perdeu a comunhão com Deus. E aquela era a marca de que agora, glória a Deus. Tem muita gente que está marcado com uma coisa negativa. E eu estou falando aqui de consequência. Consequência de coisas ruins que as pessoas fizeram, mas que muitas vezes nós não temos coragem de falar, mas está marcado, é um leproso. É um leproso, se veste bonito, se veste bonita, mas tem uma marca. Tem uma marca. Uma marca. Pense bem. Pense bem. Para nunca ter esta marca negativa na tua vida. Todas as vezes que vamos falar da pessoa, ela não é lembrada por alguma coisa positiva. Ela é lembrada pela marca. A marca está na pessoa. Tem uma marca. Se é obreiro, fica a marca lá. Parece que fica nas costas do paletó. Fez isso aqui. Fez aquilo ali. Eu não estou falando de uma pessoa que fez e é perdoada, não. Não é isso, não. Eu estou falando de uma pessoa contumaz, que faz e continua com a marca. Ao invés de corrigir, foge. Ao invés de ser perdoado, foge. Quando você confessa e deixa a marca, é removida. E agora entra o sangue do Cordeiro sobre a igreja. As características que eu apontei aqui, todas elas estão na apostila. Menos a questão do personagem, que eu quis fazer uma identificação aqui. Página de número 46. Está falando aqui para a gente fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo aqui então? Vamos ficar de pé, por favor? Devolvo aqui para o pastor Eliseu e a gente volta aqui depois. Que horas que a gente vai voltar, pastor? O senhor dá os avisos aqui. Mateus, capítulo de número 13. Versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos juntos. Eu leio os versículos pares, a igreja lê os versículos ímpares. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra
e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Pai, te louvamos, adoramos o teu nome. Vamos falar agora da sua palavra neste momento. Fica conosco, traga a revelação, a iluminação e a autoridade do teu Espírito, ó Deus, para falar com a sua igreja, os seus obreiros. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar agora sobre a semente que caiu entre os espinhos. O semeador é bom, a semente é boa, e o solo nem tanto. Eu procurei fazer uma síntese aqui, como eu já falei para os irmãos. Eu dividi em blocos. O próprio escritor, nosso pastor Israel, também gosta de trabalhar dessa forma, e do modelo que ele fez, para mim, ficou perfeito. Ficou muito bom. Conversando esses dias, eu disse também que gostava muito de falar em bloco. Eu estava falando aqui, meus irmãos, e eu vi que a minha esposa está aqui, nossa irmã missionária Luci. Fica de pé, por favor. Está ali no fundo, meus irmãos. Glória a Deus. Essa é minha esposa, nossa irmã Luci. Glória a Deus. Nós trabalhamos juntos ali na regional do Jaraguá, aproximadamente 4 anos. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem me suportado com muita paciência. Então nós vamos falar aqui da semente que caiu entre os espinhos. A primeira semente fica no solo. A segunda semente, ela cai a primeira barreira de terra, mas ela para nos pedregais. E a terceira semente, ela cai numa terra boa, mas nessa terra é uma terra que poderia dar, mas ela tem espinhos. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo de número 3, a terra produzia árvores e frutos. Mas após a queda, em Gênesis, capítulo de número 3, vem uma maldição. Maldição no sentido de que Deus disse que a terra agora produziria espinhos e cardos. Cardos, espinhos e abrolhos. Então não tinha isso. Tinha árvores e frutos. Bons frutos para se comer. Então o espinho aqui, ele é negativo. Quando você lê a história da Bíblia, o espinho é negativo. E é interessante que a coroa que fizeram de Jesus, uma coroa de zombação, de zombaria, de desmerecimento, de descrédito, foi uma coroa de espinhos, tipificando que o espinho era uma coisa muito, mas muito negativa. Uma outra coisa negativa em relação aos espinhos é que Paulo disse que tinha um espinho na carne. E aquele espinho na carne tinha algumas interpretações. Mas ele tinha um espinho, a Bíblia não fala qual era esse espinho, dá alguns caminhos, né, que nós podemos trilhar. Alguns falam da visão de Paulo, porque ele diz, olha, escrevi aqui com letras grandes de próprio punho. Algumas pessoas falam que foi o não casamento de Paulo, ou a sua viuvez, mas não diz aqui também o que seria isso. Alguns falam sobre uma doença que Paulo tinha, mas ele vai denominar isso como espinho. E a Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse o espinho. Deus não tira o espinho, mas dá graça para Paulo. É assim que Deus faz conosco, pastor Israel. Muitas vezes Deus não tira o espinho, mas Ele deixa a graça ali, glória a Deus. O espinho não sai, mas a graça continua, glória a Deus. O duro é quando você tem o espinho, mas não tem a graça. No nosso caso não, nós temos o espinho, mas temos a graça também. O espinho faz a gente orar, o espinho faz a gente ler a Bíblia, o espinho faz a gente clamar.
Às vezes o pastor dirige uma igreja pequena, uma congregação. Lá tem o espinho do pastor, que é para o pastor ser mais crente. E o pastor ora, e aquilo leva o pastor a orar. Mas é assim, nós temos o espinho, mas temos também a graça de Deus. E foi Deus que falou: Paulo, a minha graça te basta. Então você não precisa de muito não. Às vezes você não precisa de nada. E às vezes não tendo nada, ainda tem o espinho, mas tem a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então o espinho não é uma coisa boa. Já na parábola, como diz aqui a lição, o espinho, ele é um inibidor do crescimento da semente. Então, o espinho é um inibidor do crescimento da semente. Como a gente está falando aqui do solo, do coração, e a própria lição coloca como coração como mente, a revista diz que este solo aqui, é uma mente inconstante. Uma mente inconstante. Então a palavra vem, ela cresce entre os espinhos. E eu lendo aqui a lição, eu quis colocar aqui algumas coisas que contribuem para que formem esses espinhos aqui. Para que a semente, ela fique sufocada, porque o texto diz que a palavra foi sufocada, com as riquezas e com os cuidados. Eles ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam, fica sufocado. Quem aqui já foi sufocado? Sufocar é falta de ar, né? Você não consegue respirar. Você quer respirar. Quem já teve esse tipo de sonho? Alguém já sonhou? Alguém já teve um sonho assim, uma experiência dessa forma? Você está deitado, daqui a pouco aí você tem que clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Coisa do diabo, coisa ruim. Mas é sufocar, é sem ar. E eu olhando aqui a lição, eu coloquei algumas coisas aqui que sufocam a palavra. Ou a ausência dela, ou a abundância dela. São coisas que sufocam a palavra, que são os espinhos. Os espinhos. Primeiro, as preocupações deste mundo. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. 3 características. Aqui é o tripé da vida: comer, beber e vestir. E está exatamente desta forma. Por quê? Porque os gentios se preocupam com todas estas coisas, mas eu tenho cuidado de vocês, disse Jesus. Eu tenho cuidado de vocês. Então não se preocupe. E eu lhe afirmo que você não deve ficar preocupado. Quando você olha assim na igreja, tem uma disputa interna na igreja disfarçada, uma disputa interna na igreja e disfarçada, que é para saber quem é a irmã mais magra. Hoje tem uma luta, pastores, as mulheres querem ser magras. Por que quer ser magra? Porque Jesus está mandando muita comida, banquete. É banquete, você toma café da manhã bom, você almoça bem, você janta bem, você vai em churrascaria hoje, você come pizza depois do culto, você come salgadinho, você bebe Coca-Cola gelada, sim ou não? Então as ilusões deste mundo, fica tranquilo, não precisa. Por quê? Porque Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado da sua igreja. Você pode ver que entre as irmãs existe assim: chatal, toma isso, toma aquilo, fica jejum intermitente. Aí você vai na despensa, está cheia. Aí você vê as fotos no Facebook, é foto de comida. Então, fica tranquilo, não se preocupe não tenha preocupações com as coisas deste mundo. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Manda comida, manda bebida e manda veste boa. Olha só aí, todo mundo bem vestidinho. Todo mundo bem vestidinho aqui, todo mundo ajeitadinho, cheirosinho. Nosso presidente falou ontem que o pessoal está no carnaval 5 dias sem tomar banho. 5 dias. Você pode sentar do lado de qualquer um aí, ó. Até perfume importado tem. Até perfume importado tem. Então, não se preocupe. Tem gente que coloca uma meta no coração. A meta dele é ser rico.
eu quero ser rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar na vida. Aí dá tudo errado, não ganha nada, morre pobre, ainda deixa dívida para a família. Então, não tenha as preocupações deste mundo. As ilusões que o próprio mundo proporciona, as ilusões. O mundo, ele é muito bonito quando você olha de fora. Muito bonito quando você olha de fora. As ilusões que o mundo proporciona, são muito bonitos. Uma outra característica que sufoca, as amizades, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui, as amizades com os ímpios. Eu já ouvi uma frase e eu vou repetir aqui. Eu já ouvi uma frase e eu gostaria que você nunca falasse isso. Nunca falasse isso. As pessoas diziam o seguinte: os melhores amigos que eu arrumei não são da igreja, são ímpios. É mentira. Isso que eu estou falando é mentira. Porque os nossos melhores amigos estão na igreja. E o nosso melhor amigo é o dono da igreja. Sim ou não? Sim. Os nossos melhores amigos, a pessoa começa com uma amizade com o ímpio, daqui a pouco ele troca zap, daqui a pouco ele frequenta a casa, daqui a pouco ele começa a criar um relacionamento. Ao invés de trazer a pessoa para a igreja, é ele que acaba se afastando da igreja. Então ele vai com aquela ilusão de que agora ele é amigo do ímpio, que na igreja ninguém presta, mas que lá fora todo mundo é bom, que na igreja só tem fofoqueiro, mentiroso, o pastor é isso, o pastor aquilo. É o diabo que está colocando isso na mente das pessoas, porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Então tira isso da sua mente, por favor. Agora, você não quer comparar os que são falsos com os verdadeiros. Amizade com os ímpios. Outra coisa, ausência nos cultos de ensino da igreja. Tem muita gente que gosta de culto de quinta-feira e de domingo, mas não suporta 45 minutos de doutrina. Não suporta 45 minutos sentado num banco ouvindo um professor de escola dominical. Se você quiser ser um cristão forte, que suporta os espinhos, você tem que participar dos cultos de ensino da igreja. O crente, ele não consegue desenvolver. Por quê? Porque ele não pratica, ele não exercita a sua mente espiritual para as coisas que são de Deus. Existem aqueles crentes que só gostam de movimento. Deus não te chamou para movimento. Deus te chamou para o verdadeiro avivamento, que é a pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus, tá certo? O melhor culto que tem na igreja para os obreiros, o melhor culto é o culto de doutrina. Seja ele na terça-feira no setor ou na regional, seja ele na quarta ou na sexta-feira nas congregações. O melhor culto é o culto de doutrina para o obreiro. Não que ele tenha que se ausentar dos demais, não, mas ele deve priorizar. E eu sempre tive uma coisa no meu coração: se você que tiver que escolher 1 ou 2 cultos na semana, escolha o culto de doutrina. O culto de doutrina, para você conhecer o seu pastor, conhecer a sua igreja, conhecer a sua liderança e, sobretudo, conhecer a palavra de Deus. Pastor, eu vou no culto de doutrina, mas eu chego no culto de doutrina, eu só ouço histórias, eu só ouço testemunhos pessoais. Dá um enquadrão lá. Gentilmente, conversa, fala culto de doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. Então tem muito crente que gosta de movimento. Nas festas, já viu em festa? No culto de domingo, das 7 horas da noite, o culto começa às 6h30, das 7 horas da noite o culto está vazio. Nas festas, a festa começa às 7h30 na sexta-feira, 6h30 a nave da igreja está lotada.
Aí o pregador vai pregar, não conhece a igreja, porque quem conhece a igreja é o pastor local e o obreiro local. São esses que conhecem a igreja. Aí ele fica fascinado com aquilo. Não. Então, nós temos que priorizar os cultos de ensino das nossas igrejas. Até porque o culto de ensino é o culto do obreiro. Porque de domingo o obreiro está na porta, está no estacionamento, está servindo o púlpito. Não é assim que nós aprendemos? Não está cuidando da organização da igreja? Então no culto de doutrina o obreiro senta para ouvir e comer a palavra de Deus. Glória a Deus. Quinta coisa importante. Ausência da leitura da palavra de Deus. Nós não somos disciplinados. De modo que falta para a gente aqui uma vida piedosa. Ter o horário da oração, ter o horário da leitura, sim ou não, meus irmãos? Todos os dias é obrigação do cristão, na medida do possível, ler a palavra de Deus. Tem gente que perdeu o óculos na Bíblia há 5 anos atrás. O óculos está lá na Bíblia perdido, ele fechou a página 5 anos atrás, que foi a última vez que ele leu a Bíblia. Salmo 91, não perdoa pecado. Salmo 91 não fortalece crente. Não adianta deixar a Bíblia aberta na prateleira. A Bíblia foi feita para ser lida e não para ser deixada aberta. Temos que ler a Bíblia. É por isso que as coisas dominam a nossa mente, porque a gente nunca tem um contraponto, tudo nos seduz, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Tem gente que conhece de tudo um pouco, ele sabe de política, sabe de ciência, sabe de religião. Tem gente que conhece os cargos, a estrutura da igreja, nome de presidente, nome de pastor. Mas se você fala da Bíblia para ele, ele se escandaliza. É hora de conhecer a palavra de Deus. Tenha o bom costume de ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Já viu como são as mensagens de hoje em dia? Já viu como são pregadas as mensagens pela maioria dos itinerantes? Tem muitos pregadores que começam ouvindo mensagem. Ele prega a mensagem que ele ouviu. Ele não prega a mensagem que ele leu. A mensagem que Deus revelou. Ele fica no YouTube, vendo vídeo no YouTube. Tem um monte de pregador no YouTube. Ele vai lá, coloca no YouTube o que ele quer pregar. E ele fica vendo o que fulano, o que Beltrano falou. Todos esses que estão falando estas coisas, Jesus já falou, Paulo já falou, Pedro já falou, está na Bíblia. Você vê uma pessoa pregando, você fica admirado. Não, esse daí não é possível que ele pregue essa mensagem. 2 coisas você deduz. Primeiro, ele deve falar inglês, está ouvindo mensagem importada. E segundo, ele está ouvindo o pregador. Um dia uma pessoa começou a pregar uma mensagem e eu comecei a achar estranho. Falei, eu já ouvi essa mensagem, mas não por essa pessoa. Eu já ouvi alguém pregando isso, mas com certeza não. Outra coisa, são os pregadores youtubers. Está cheio assim de pregador youtuber, ó. Tá assim, ó, tá cheio. Ele não lê mais a Bíblia, ele vê vídeo. Outra coisa importante. Todas essas coisas, ou a falta delas, elas geram um embaraço na vida do cristão. E Hebreus capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2 diz: deixando de lado todo o embaraço, tem crente que está embaraçado com as coisas desta vida. Embaraçado. Então ele não consegue crescer. Quando nós tomamos a decisão de servir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Esse é o nosso caminho. Nós devemos negar a nós mesmos. Por quê? Quando a gente fala de negar a nós mesmos, nós estamos falando de sacrifício. Ninguém conquista um reino. Guarde isso aqui. Ninguém conquista um reino que não lhe custe nada. Tudo que você tem, conseguiu ou conquistou
foi com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação. E muita dedicação. Ninguém consegue tomar um reino se não for feito com muita dedicação, tá certo? Quando você lê o texto, pelo menos duas coisas ficam claras para nós aqui. Primeiro, baseado na lição. Primeiro, ninguém pode servir a dois senhores. Ou servir a Mamon, ou eu sirvo a Deus. Mamon, Deus das riquezas, e Deus, o Deus de toda a terra. Não tem como. Ou eu sirvo as riquezas, ou eu sirvo a Deus. E aí tem aquela velha frase célebre, que Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o coração do cristão não está na terra, está no céu. Está no céu. E a Bíblia diz, olha, não ajunte na terra, porque na terra a traça come. Ajunte no céu. Ajunte no céu. Por que que muitas pessoas se decepcionaram? Porque ele coloca o coração dele nas traças, nas coisas da terra. Quando é que as coisas funcionam para o cristão? Quando ele coloca o coração dele no céu. Então coloca o teu coração no céu. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que produzir, que você não tem que conquistar. Eu estou dizendo que o primeiro lugar no teu coração tem que ser Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré tem que ocupar o seu coração. Quando nós lemos aqui, eu coloquei no meu coração de colocar um personagem, como eu falei para os irmãos. De colocar um personagem. E um personagem que me chamou a atenção aqui foi o jovem rico. O jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Ele falou: honra teu pai e tua mãe, não dê falso testemunho. Colocou 6 características de ensinamento. E ele disse: olha, não adulterarás, não adulterarás. E ele vira para Jesus e diz assim: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: então te falta uma coisa. O que faltava? Era muito? Era demais? Era apenas uma coisa. A gente não se perde pelas grandes coisas, não. Tem muita gente que se perde por uma coisa só. Uma coisa só. Ele foca naquilo e ele vai. Uma coisa só. E ele se perde. E ele se perde. O que ele disse? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Era uma coisa dividida em 3. Primeiro, vai, vende tudo que tens. Segundo, dá aos pobres. Terceiro, me segue. O que é que Jesus disse para ele? Deixa a tua riqueza de lado, as tuas propriedades de lado e me segue agora. E é tão interessante que aqui tem 2 coisas importantes. Primeiro, esse homem foi o único homem na Bíblia, a dizer não para Jesus. O único. Ele disse: não vou te seguir. Mas você tem Gadareno do outro lado, que foi liberto na terra de Gadara. E ele disse para Jesus: Jesus, então me permita que eu te siga. Jesus disse: não, vai, volta para a tua casa, conta para ele quão grandes coisas Deus fez por você. Então veja que o nada do Gadareno é o tudo do jovem rico. O nada do Gadareno é tudo do jovem rico. E a Bíblia diz que ele vai embora. Sabe por que ele vai embora? Olha o que diz o texto. Porque ele era dono. E tem uma coisa, hein? Ele não foi só embora, não. A Bíblia diz que ele ficou muito triste. Muito triste. E ele foi embora. Sabe, lendo aqui essa parábola aqui, mesmo não estando aqui na lição, 2 coisas ficaram claras para mim. 2 coisas. Eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Primeiro, ninguém pode servir a Deus com bagagem.
bagagem. Já viu a bagagem de um forasteiro? Não é um guarda-roupa, é uma mochila. Tem o que naquela mochila? E Jesus falou sobre a mochila. Quando vocês quiserem me servir, peguem a sua mochila, coloque água, pão e um pouquinho de dinheiro. Então não dá para servir a Deus com bagagem. Tem gente que vem para a igreja e traz a bagagem do mundo. Tem gente que vira obreiro e traz a bagagem dos maus costumes. Se você quiser servir a Deus, tira a bagagem hoje dos maus costumes. O barco balançou. O barco balançou. Sabe qual foi a primeira conclusão que eles chegaram? Pega as bagagens e joga para fora. O barco balançou. Em Jonas, capítulo de número 1. O barco balançou. Em Atos, capítulo de número 27. Em Jonas, capítulo de número 1, pega a bagagem e joga fora. Atos, capítulo de número 27, pega a bagagem e joga fora. Jonas, capítulo de número 1, pega Jonas e joga fora do barco. Atos, capítulo de número 27, pega Paulo, os presos, e joga para fora do barco. Deus está dizendo, não é para você sair do barco, é para a bagagem ir embora. Você vai continuar servindo a Deus como obreiro para a glória do Senhor. O que tem que sair é a bagagem do mau costume, a bagagem da mentira, glória. A bagagem da falsidade, glória a Deus. Só que Paulo teve uma visão. Olha, irmãos, coisa de pastor, irmão. Pastor não admite. Um pastor mandar uma pessoa embora da igreja é porque ele já não é mais, ele passou a ser um canalha. Não é nem que ele não é crente, é que ele é canalha. Porque um pastor de verdade tem a revelação que Paulo teve. Deus falou para Paulo, Paulo, a bagagem vai se perder, mas as 276 almas serão salvas. Glória a Deus. 276 Paulo, almas serão salvas. E Deus disse para Paulo numa revelação, numa visão. Oh, quando você tem bagagem, acaba a revelação. Quando você tem bagagem, acaba a visão. Quando você tem bagagem, acaba a comunhão. Aí você só quer saber dessas coisas da terra. Cargo, emblema, roupa, comida. Deus está dizendo, deixa tudo isso hoje e vem me servir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O barco balançou, o barco balançou, só que você está dentro. O barco balançou, você está aqui, glória a Deus. O barco balançou, se perdeu tudo, mas você continuou. Tem gente que está servindo a Deus só os cacos, mas está aqui para a glória de Deus. Levanta suas mãos que eu vou profetizar. O barco balançou, as bagagens se foram, mas você vai continuar aqui firme e forte para a glória de Deus. Os espinhos não te tirarão, os espinhos não te murcharão. Você é firme e forte para a glória de Deus. Solo fértil. Para nós encerrarmos, pulei aqui. Bastante coisa, mas eu quero ir até o solo fértil. Solo fértil. Solo fértil. Primeira semente caiu à beira do caminho. Segunda semente, entre os pedregais. Terceira semente, entre os espinhos. A quarta semente cai numa terra boa. Eu estou olhando aqui nessa manhã. Tudo terra boa para a glória de Deus.
Vira para o teu irmão, pode falar agora, primeira vez, você é terra boa, meu irmão. Você é terra boa, dá um brado de glória a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Você é terra boa, meu irmão. É por isso que você está aqui. Terra boa, o que ela faz? Dá fruto. Cresce. 30, 60 e 100 por um. 30, 60 e 100 por um. É o que diz o texto. A terra era boa. O solo era bom. A mente é boa. O coração é puro. Então ele produz frutos para a glória de Deus. Terra boa, dá fruto. 30, 60 e 100 por um. 100 por um é quase impossível. É quase impossível. E eu mudo a frase aqui. 100 por um é muito difícil, mas não é impossível. 100 por um é quando a semente ela germina na sua totalidade. O que era um vira 100, produz da fruta uma árvore bonita para a glória de Deus. É muito difícil, mas não é impossível. O texto diz em Gênesis capítulo de número 26, que Isaac plantou, ele semeou e colheu 100 por um naquela terra, ou cêntuplo, como diz algumas escrituras. Algumas coisas aconteceram com Isaac para que a semente germinasse e produzisse 100 por um. E esse é o personagem que eu vou utilizar aqui, sobre o solo sobre o solo bom. Primeiro, diz o texto que em Gerar, Deus apareceu para Abraão, para Isaac. Em Gerar, Isaac falou com Deus. E Deus disse: Isaac, não desças para o Egito, mas vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que tem muita gente que não está vendo a Deus? Porque ao invés de ouvir o conselho de Deus, ele está indo para o Egito, meus irmãos. Não vá para o Egito, siga a direção de Deus. O Egito era melhor do que Gerar, era melhor. Mas Deus disse: eu não quero você no Egito, eu quero você em Gerar. Isaac poderia ter falado: Senhor, mas no Egito está bom, a terra está boa, lá tudo é bom. Mas Deus falou: Isaac, o caminho é Gerar. Se Deus falou vai, vai. Se Deus deu a direção, siga para a glória de Deus. Isaac, obedeça a minha voz, assim como teu pai obedeceu. Olha que interessante. Isaac, obedeça a minha voz, assim como teu pai me obedeceu. O anjo aparece, o Senhor aparece, diz para ele não descer para o Egito. Diz para ele servir a Deus como seu pai o serviu. Ele obedece à voz do pai. O texto diz em Mateus capítulo de número 26, nos versículos seguintes, do 1 a seguir, antes da semente germinar, diz que Isaac preservou o seu casamento. Diz o texto que o rei olhou para Isaac e viu ele brincando com Rebeca. Ele estava preservando, sabe o que é brincando? Ele estava namorando com a sua esposa, namorando com a esposa. Não é para namorar no Facebook, não, com outra pessoa não, é com a esposa. Não é para mandar mensagem para outra mulher, não, é para a esposa, glória a Deus. Pastor, a minha semente nunca germina porque está fazendo a coisa errada. O rei viu, estava lá os dois, brincando, glória a Deus. Marido namora com a esposa, esposa namora com o marido.
Começou a ficar na internet até mais tarde, desconfia. Começou a deitar depois de você, desconfia. Começou a ficar sozinho em casa com a luz apagada, desconfia. Começou a dar desculpa demais, desconfia. Desconfia. Aí tudo direitinho, tudo encaixado, Deus apareceu, Deus falou com ele, não desça para o Egito, fica nessa terra, estava casado direitinho, Deus falou, agora você semeia. Agora está tudo preparado, o terreno está molhado, você semeia. Diz que quando ele semeou, produziu 100 por 1 para a glória de Deus. De modo que semear é só um detalhe. Primeiro você tem que ver a Deus. Segundo você tem que ouvir a voz de Deus. Terceiro você tem que estar bem casado. E aí quarto você semeia. E quem faz crescer é Deus. Porque um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Você pode fazer tudo isso, mas a semente crescer você não pode. Mas Deus faz. Deus faz. 30 é pouco, mas não significa infidelidade. 60 é médio. E 100 é muito. Quem semeia muito, não é questão de fidelidade, mas a lição coloca como questão de capacidade. 3 servos têm talentos, 3 talentos. Um tinha 5, outro 2, outro 1. O que tinha 5 negociou, o que tinha 2 negociou, o que tinha 1 enterrou. Escondeu porque ficou com medo. Quando ele fica com medo, o seu senhor volta, pede as contas, existe ajuste de contas. Tudo que Deus te dá hoje, Ele vai cobrar amanhã. Tudo que Deus te dá hoje, Ele vai cobrar amanhã. Um deu 5, produziu 5, dobrou. O outro produziu mais 2, dobrou. O outro que tinha 1, o que ele disse? Tira e dá para o que produziu mais. Porque quem tem mais, recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. E aquele que não produziu, tira dele e dá para o outro. Então, quando você vê alguma coisa acontecer na igreja, fica tranquilo. O pastor não é o dono da igreja, os obreiros não são o dono da igreja. O dono da igreja, que faz crescer, que muda, que trabalha, que tira, que põe, é Deus. Luci, vem aqui, por favor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu vou ser fiel ao horário. Eu tinha aqui mais 8 tópicos, mas eu não vou falar não. 8 tópicos. Mas está muito bom. Glória a Deus. Você fiel ao horário. Quando Deus te der alguma coisa, não cave a terra e esconda. Não cave a terra e esconda. Eu falei no culto de ceia aqui. Gênesis 4, versículo de número 11. Dá a entender que Caim abriu a cova e escondeu Abel na terra. Quando Deus te der alguma coisa, não esconda, não faça isso. Dá para liberar um microfone aqui, por favor? Dá para pôr um microfone aqui, por favor? Cadê a Luci? Já pegou o microfone aqui? Baseado nisso tudo que nós falamos, eu quero falar sobre para nós concluirmos aqui. Diz que na igreja tem 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. Os que trabalham e não dão trabalho. Os que trabalham e não dão trabalho. Tem um segundo tipo de pessoa. Os que trabalham e dão trabalho. Conhece alguém que trabalha e dá trabalho? Hã? Existem os que não trabalham na igreja e não dão trabalho. Não dão trabalho. E tem aqueles que não trabalham e não dão trabalho. Ou você trabalha e não dá trabalho, ou você não trabalha e não dá trabalho. O texto diz que Isaac jogou a semente, ele semeou, e ele colheu
100 vezes mais. Estenda assim as suas mãos. A semente está na sua mão. A semente está na sua mão. O seu trabalho é jogar a semente. O trabalho de Deus é fazer a semente crescer. Você trabalha, Deus dá o fruto. Você trabalha e Deus dá o fruto. Deus coloca a semente nas tuas mãos aqui. Você vai sair dessa escola bíblica com sementes. Glória! Glória a Deus! Você é um semeador aqui hoje. Você é um semeador aqui hoje. A semente está na sua mão. E eu quero fazer uma pergunta para você. Vou te fazer uma pergunta. Pastor Eliseu, vou fazer para o senhor essa pergunta. E cada um deles vai fazer a pergunta para um. Você vai escolher uma pessoa e vai fazer a pergunta para ele. Depois você vai orar com ela. E eu vou orar com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, o que o senhor quer para a tua vida? Eu não estou falando para hoje nem nessa escola bíblica. Eu estou falando para a tua vida. O que o senhor quer, pastor Eliseu? Trabalhar ou dar trabalho? Vou perguntar novamente. Pastor Eliseu, o que o senhor quer? Dar fruto ou dar trabalho para o pastor? Dar fruto? Dar o quê? Fruto. Pergunta para o teu irmão se ele quer dar fruto ou quer dar trabalho. Quer dar fruto ou quer dar trabalho? Você vai dar fruto para a glória de Deus. Você vai dar trabalho para o diabo daqui para frente. Você vai dar trabalho para o diabo daqui para frente. Você vai produzir 30, 60, 100 por um para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Glória. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Ter Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o peixe está firme, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cai 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Você não vai dar trabalho na igreja, nem para a sua família, não, você vai dar fruto. Trabalho nós vamos dar para o diabo, semeando a palavra de Deus. Com todo respeito, o irmão com o irmão, irmã com irmã. Coloca a mão assim no ombro, nós vamos orar juntos agora.
Em nome de Jesus. Pastor Davi, faz essa oração, por favor, Pastor Davi. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. Depois que você terminar a oração, você vai dar um abraço nele e você vai dizer: nós vamos produzir frutos para a glória de Deus. Vamos produzir frutos para a glória de Deus. Vamos produzir frutos para a glória de Deus. Querido eterno Deus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor, e guardamos em nosso coração. E no entanto, Senhor, estamos com um propósito de que essa semente, Senhor, possa germinar no nosso coração e que nós possamos se tornar um novo semeador, Senhor, para multiplicar, e que nós possamos, Senhor Deus, cada dia mais, aleluia, fazermos com que a Tua obra, o Teu reino cresça, e que nós não venhamos dar trabalho, aleluia, a nenhum obreiro, ao nosso presidente, ao nosso campo de trabalho, mas que possamos, Senhor, aleluia, darmos frutos para o Teu nome, para o Teu reino. Receba cada irmão, transforma, Senhor, com a Tua palavra. Dá um abraço no teu irmão, irmão com irmã. Vou seguir os passos de Jesus. Vou